Olá, aluno! Vamos dar sequência ao nosso curso do Microsoft Excel 2016 365, onde nós estamos vindo aí de uma empreitada, falando sobre as fórmulas, as principais funções do Excel. São inúmeras, mas estamos aí pegando os principais pontos para que você tenha uma base. Mas é sempre bom estar fazendo provas novas, estar reciclando, para você cada dia mais cercar o conteúdo e ficar mais craque ainda em Excel para concurso público, ok? Então, para abrir nosso bloco, o que nós iremos aprender? Joga lá. Referência externa, também chamada como referência 3D. Isso é muito bacana, é um recurso muito legal do Excel, que é o seguinte, é simplesmente você poder fazer fórmulas de uma planilha para outra, ou de um arquivo para outro, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Pode observar que quando você cria um arquivo novo no Excel, esse arquivo é chamado de pasta. Que a gente tem mania de chamar de planilha. Não. Um arquivo do Excel é uma pasta. Dentro da pasta existem quem, aluno? Aí, ó, as planilhas. Então, as planilhas compõem as pastas, ok? E o Excel oferece a oportunidade de você ligar uma planilha com a outra, né, dentro da mesma pasta, do mesmo arquivo. E tem como você linkar também um arquivo para outro. Pegar uma fórmula de um outro arquivo, de outra pasta e jogar na sua planilha. Não é bacana? Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Olha lá. Quando você tem no mesmo arquivo, olha lá, ó, mesma pasta de trabalho, como é que é a sintase? É você digitar o nome da planilha, né? Como assim o nome da planilha? Aqui embaixo, ó. Quer ver? Olha aí a foto. Tá vendo aí? Planilha 1, ó. É o nome que está aqui. Aqui eu coloquei energia porque é um nome que eu dei a uma planilha, eu chamei ela de energia. Aí eu coloco a exclamação, cuidado, tá? A exclamação tem que vir após o nome da planilha, e a célula que eu quero. Então ele vai lá na planilha energia buscar quem para mim? A célula C28. Isso, dentro do mesmo arquivo. Agora, o mais legal é que você pode fazer também com arquivos diferentes, ó. Desde que um esteja, quer dizer, eles, né, estejam em aberto, estejam em execução. Aí o que você faz? Você digita o igual, coloca aí o colchetes e coloca despesas.lsx, no caso é o nome do arquivo, eu chamei de arquivo despesas, né? Depois do colchete eu coloco o nome da planilha, que é a planilha energia, fecho com a exclamação e a célula que eu quero. Então como é que ele vai interpretar isso para mim? Vá à célula C28, que está dentro da planilha energia, que está contida no arquivo despesas.lsx e busque para mim o arquivo que eu quero. Não é bacana? Não é interessante? É assim. Agora, o mais legal é que você também pode fazer em arquivos diferentes e um estando fechado. Olha que legal. Você está só com um aberto, o outro está guardadinho na pasta dele lá, tem como você também buscar. Olha como é que busca. Aí é um endereço um pouco mais complexo, tá, aluno? Cuidado, ó. Igual, você coloca uma aspa simples, depois da aspas o endereço completo, ó, C, barra, aí aqui é uma situação hipotética, pasta 1, barra, pasta contas, tá vendo? Barra, aí você abre um colchete de novo, digita o nome do arquivo com a extensão, fecha, digita o nome da planilha, fecha aspas simples, fecha a exclamação e bota a célula que você quer. Então ele vai entrar na célula C28, da planilha energia, que está dentro do arquivo despesas.xlsx, que está na pasta contas, que está contida em pasta 1, que está na unidade C. Interessante, né? Pois bem, isso chama-se referência externa ou referência 3D. Perfeito? Então, vamos ver como é que isso cai. Olha aí uma questãozinha muito interessante sobre isso, ó. Com o uso de uma planilha no Microsoft Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes onde? No mesmo arquivo. Foi bem claro, né? A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha 1. Então ele está na A1 da planilha 1, ele vai digitar uma fórmula. E os dados a serem somados estão aonde? Na célula A1 de Plan 2 e na célula A2 de Plan 1. Então ele quer somar uma célula com a outra, né?
Então, nessa situação, a fórmula correta a ser inserida na célula A1 da plan 1 é, então ele vai colocar lá igual soma, óbvio, nós já vimos isso. Aí tá vendo, ele abriu parênteses, colocou plan 2, né? Aí plan 2 o quê? Aí ele pegou aqui, ó, aí fechou a exclamação, aí ele pegou um A1, né? Da plan 2 e somou com o A2 da plan 1. Tá vendo que legal? O que ele fez? Então, ele foi isso que exatamente, ó, lá na célula, ele vai inserir a fórmula na A1 da planilha 1, ok? Mas o que ele vai digitar? Ele vai pegar os dados que estão na A1 de plan 2 e na célula A2 de plan 1. Então você insere, ó, A1 que está lá na plan 2 somado com A2 que está na plan 1. É feito dessa maneira aí, você consegue somar. Então, questãozinha correta. Interessante, né? Muito bacana e os examinadores sabem disso e cobram isso em provas. Olha essa outra questão aí, né? Aí já foge, aí vamos para outra coisa, né? Tá pedindo aí o quê? Olha só. Um usuário do Excel 2016, versão em português, em sua configuração padrão, possui uma planilha com o seguinte conteúdo. Figura 1, tá aqui a figura 1. Em um dado momento, esse usuário selecionou as células do intervalo A1 até C3. Então ele selecionou de A1, então aqui está na figura 2, né? Lá, figura 2, A1 até o C3, ó. Ele pegou todo mundo aqui. Conforme apresentado na figura 2, beleza. Caso a partir do botão, que botão que ele colocou aqui? O auto soma. Conhece esse botão, aluno? Esse é um botão muito famoso do Excel, você tem que saber ele, tá? É disponível a partir da guia página inicial do aplicativo. Seja selecionada a opção soma. O resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3 será. Bem, aqui já estamos em outro processo, estamos utilizando o autossoma, né? Eu estou passando aí vários recursos aleatórios do Excel, que foram os últimos recursos que foram cobrados em provas, né? Então depois da referência 3D, não se confunda. Agora a gente está entrando aí numa questão de autossoma. Olha só, onde é que está o problema da questão? Ele selecionou esse intervalo aí da figura 2, ó. Quando você clica no autossoma, o que ele vai fazer com esse intervalo? E aí? Ele vai somar todo mundo? O que ele vai fazer? Vamos ver alternativa por alternativa? Olha lá. Ele está falando que na A3, na letra A, vai dar 4. Vamos conferir, ó. A3, então ele pegaria a soma de 1 com 3, 4, né? Faz sentido? Faz, né? Ele fez uma soma desses dois números. Depois em B3, ele está dizendo que deu 6. Cadê B3? B3 está aqui. 6 é o quê? 2 mais 4, 6. Perfeito. Depois ele está falando que C1 vai dar 3. Cadê C1? C1 está aqui. 1 mais 2, 3. Faz sentido. Depois ele falou que C2 vai dar 7. Cadê C2? C2 está aqui. 3 mais 4, 7. E depois ele falou que C3 vai dar 10. 6 mais 4, 10. E aí, aluno? Ele faria isso, autossoma? Tá vendo que ele somou todos os extremos? Porque ele selecionou esse intervalo. E aí, o Excel interpreta que selecionando esse intervalo é para somar todas as possibilidades possíveis aí, tanto coluna como linha. E aí, você acredita nisso? Porque ó, a letra B está dizendo que deu resultado nenhum, ó. Né? Letra C só deu resultado na C1 e na C2. A letra D deu resultado na 3. E letra E só na A3 e na B3. As outras ficam vazias. Ele ignora. E aí, o que você acha que o autossoma faz? Obviamente, o autossoma soma tudo, né? Letra A. Não é muito comum a gente fazer isso, mas ele soma tudo. Então, se eu selecionei esse intervalo aí da figura 2 e cliquei no autossoma, ele vai pegar todas as possibilidades possíveis de soma, tanto na horizontal como na vertical. A questão que deixa muita gente na dúvida, mas é a letra A. Bacana? Aí vamos agora a 30. A 30 já é outro recurso. Esse bloco agora eu estou trabalhando vários e vários recursos com você, para que você tenha aí um conhecimento mais aprofundado do Excel, para a gente não ficar preso só em fórmulas, né? Olha lá, o recurso validação de dados do Excel 2016 permite que se configure uma célula de tal modo que nela só possam ser inseridos números com exatamente 12 caracteres. Esse recurso pode ser acessado mediante a seguinte sequência de acessos. Guia dados, então escolheu a guia aqui, grupo ferramentas de dados, caixa de diálogo, validação de dados. Conhece esse recurso, aluno? Você já viu falar desse recurso? Não. Então
Então deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Vamos supor que eu vou criar uma planilha para você digitar para mim um CPF de uma pessoa e uma data de nascimento dessa pessoa na outra célula. Um exemplo. O Excel tem um recurso que no campo CPF eu posso configurar uma validação para aceitar só 11 dígitos, que é o tamanho de um campo de um CPF. E na data de nascimento eu colocar uma validação que só aceite o quê? Formato de data. Então se a pessoa quiser lá aprontar no meu cadastro, digitar lá 12 números no CPF, colocar uma outra coisa no lugar de data, ele vai bloquear e não vai aceitar. Inclusive você até pode configurar mensagem de erro que você quer que exiba. Por exemplo, CPF inválido, favor digitar o valor correto, entendeu? Então realmente é um recurso que existe no Excel. Tá vendo? Ele fala que você pode configurar para aceitar só 12 caracteres. Posso. 11, 10, 9, eu que mando. Agora onde é que está o problema da questão? Ele quer saber onde está o recurso, ó, tá vendo? Aí lembra aquele primeiro bloquinho do nosso curso, onde eu passei as guias para você. Você tem que ter uma noção onde estão as ferramentas em cada guia, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui para mostrar para você onde está o recurso. Olha lá, ó. Realmente você tem na guia dados, lembra? Que é a guia onde ficam as ferramentas avançadas do Excel. Aí eu tenho aqui, ó, no grupo chamado ferramentas de dados, esse botão aí, ó, validação de dados. Olha lá. Escolha uma lista de regras para limitar o tipo de dado que pode ser inserido em uma célula. Por exemplo, você pode fornecer uma lista de valores como 1, 2, 3 ou permitir apenas números maiores do que 1000 como entradas válidas. Aí, aquela célula só vai aceitar aquilo que eu pedir para ela aceitar. Então, voltando na questão, guia dados, grupo ferramentas de dados, caixa de diálogo validação de dados. Questão correta, tá vendo? Cobrou um outro recurso do Excel que nem todo mundo conhece e muita gente ficou na dúvida aí. Agora, aluno, cuidado para não confundir validação de dados com a formatação condicional, tá? Formatação condicional está lá em página inicial, que é você configurar uma célula para quando ela receber determinado valor, ela mudar de cor, ser colorida, alterar a formatação. Por isso chama formatação condicional. Formata se atingir o valor que eu preciso. Não confunda as coisas, perfeito? Então segue o jogo. Vamos ver outra coisa que nós temos aí no Excel. Questão 31, olha lá, outra formatação, olha lá. Na figura a seguir é apresentado um trecho de uma planilha do MS Excel 2016 na sua configuração padrão. As formatações de número das colunas B e C são respectivamente. Então olha lá, ó, B e C. Ele quer saber quais são as formatações. Letra A, contábil e moeda. Letra B, moeda e geral. Letra C, moeda e contábil. Letra D, contábil e número. Letra E, geral e número. Questãozinha interessante. Né? A gente confunde, pô, contábil e moeda. Deixa eu dar uma dica para você matar fácil. Antigamente, quando o cheque era um dos meios de pagamentos mais usados, né, no Brasil, hoje a gente usa muito cartão de crédito, né? Mas antigamente usava muito cheque. Você ia ao banco, geralmente tinha aqueles folhetos lá ilustrativos, aqueles folhetos de dicas que você pega no balcão e fica lendo lá, né, até passar o tempo, que falava o seguinte: quando você fosse preencher um cheque, jamais deixasse um espaço, né, do símbolo lá da moeda com o restante. Por quê? Porque tem fraudadores aí, né, gente? Tem gente que não presta. O cara poderia simplesmente, ó, né, acrescentar um número aqui, ó lá, ó. Aí o cheque de R$1.000, ele às vezes conseguia fraudar para R$11.000, né? Ele faria lá um rolo. Então, o que os bancos recomendavam? Que você preenchesse o mais perto possível do valor. Então eu uso muito essa dica para lembrar quando é valor contábil, quando é valor de moeda. Então o valor de moeda vai ser sempre o valor perto do sinal da moeda, tá vendo? Ó, que está colado. Então a coluna C é moeda. E pode observar que só tem uma alternativa, que é moeda lá, que é justamente a letra A. Então a letra B me torna o quê? É um valor contábil. Pode ver que o contábil dá um espaço, ó, maior, né? Então é diferente o valor contábil de valor moeda. Ele reconhece como sistemas
diferente. Geralmente o valor de moeda, por exemplo, ele costuma arredondar número, o contábil geralmente te dá os centavos, né, os números quebrados, então isso depende da planilha que você está fazendo. Então, resposta da questãozinha letra A, guarde essa formatação aí que vai ser interessante para você. Perfeito? Bacana? Então, mais um recurso que você aprendeu aí. E vamos a 32 para aprender mais um recurso legal. Olha lá. Um usuário do Excel preencheu uma planilha conforme mostra a situação 1, pressionou a tecla Enter, acessou a guia dados, previsão, teste de hipóteses, opção atingir meta e preencheu os campos conforme indicado na situação 2. Ao pressionar o botão OK, aluno, já ouviu falar em atingir meta? Já viu? É um recurso muito interessante também do Excel que eu acho fantástico. Que é o seguinte, o atingir meta é você dar ao Excel números passados ou presentes e pedir para ele chegar a uma meta para você. Então vamos supor que eu tenho uma planilha de vendas onde nos últimos meses eu vendi muito pouco. E eu quero que ele dobre, por exemplo, a venda de um determinado produto para mim no próximo mês. Então eu dou para ele esses valores passados e presentes e o valor que eu quero atingir. Ele vai fazer uma análise para mim da planilha e vai me dar qual é o valor que eu tenho que mudar na venda para dobrar essa venda aqui, o total. Então ele faz uma previsão para você com dados presentes e dados passados, ele joga para o futuro. Interessante, né? Então vamos interpretar a questão para você entender o que é. Vai lá. Olha só. O atingir meta, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem as alternativas. Tá. Olha só, o atingir meta é o seguinte, você vai na guia dados, tá? Igual ele falou lá. Aí você tem lá o teste de hipótese e tem o atingir meta, tá vendo aí? Esse é o caminho que você tem dessa ferramenta aí, tá? Aí vamos supor o seguinte, olha só, voltando aqui na questão. Quando você pede para atingir meta, ele abre essa caixinha que está à sua direita aí. Ó. Esse valor definir célula é o valor que eu não estou satisfeito com ele. Eu não quero ele. Então, eu escolhi quem como valor que eu não estou satisfeito? O A6. Olha o A6 aí na planilha, na situação 1. Ó. O A6 é esse número gigantesco aí. Tá vendo? 3 milhões, não, como é que é? 3 bilhões, 712 milhões e 5 mil, alguma coisa assim, né? Eu não quero mais esse número. E esse valor, ele veio daqui, ó. Esse valor, ele nasceu de uma multiplicação do A1 até o A5. Gerou esse valor. Que é um valor que eu não quero mais, eu não estou satisfeito com esse valor. Né? 37 milhões e 125 mil. Né? Eu não quero. Aí, voltando à caixinha aqui, ó, para valor, ele colocou 0. O que significa isso? A meta que eu quero atingir. Ou seja, eu quero transformar esse 37 milhões e 125 mil, eu quero transformar em 0. Essa é a meta que eu quero alcançar. Eu quero zerar. Aí esse alternando célula significa o quê? Qual é a célula que eu quero que ele altere para bater a meta 0? É isso, esse alternando célula. Então, ele colocou A1. Então, A1 não é 50? Então, vamos raciocinar. Qual valor que eu vou ter que colocar o Excel, né? Vai colocar aqui no 50 para que esse número enorme aqui fique 0. E esse número nasceu de uma multiplicação de um A1 até A5. Raciocina um pouquinho aí para você ver. Você concorda, aluno, que se no lugar dos 50 aqui, ó, eu colocar 0, eu consigo atingir o resultado aqui também como 0? Porque quando eu multiplico 0 vezes os números, a resposta sempre será 0. Concorda comigo? Então eu bato a meta de 0 mudando os 50 para 0. Aí quando ele for multiplicar, ele vai zerar tudo. É isso. É uma questão um pouquinho de raciocínio e logicamente entender os valores que estão naquelas caixinhas, né? Então vindo aqui nas respostas, olha lá. A célula 1 foi preenchida com valor 0. Sim, né? Olha lá. O A1 vai para 0. Para a hora que multiplicar, a resposta ser 0. Então, gostei da letra A. Letra A procede aí como resposta. A letra B, o Excel apresenta uma mensagem de erro. Não dá erro, né? Letra C, o Excel apresentou uma mensagem de erro e a célula 5 foi preenchida com o valor correspondente ao produto
50, não vai apresentar erro. As células A1, de A1 até A5 foram preenchidas com valor 0. Não, só A1 que é 0, porque eu pedi lá na meta, o examinador pediu lá na meta, para achar 0. Aonde? Alterando só o A1. Então ele não vai alterar os outros, ele vai alterar só a célula que você pede. E o Excel apresentou uma mensagem de erro e a célula 1 foi preenchida com, isso aqui é quando, nós já vimos, quando você não cabe os valores dentro da célula, você dá um clique duplo e ele mostra. Não, porque se vai dar 0, ele não vai dar um número grande, Então, realmente, aluno, letra A é o que nós estávamos procurando. Tudo bem? Perfeitinho? Então tá aí, dados, teste de hipóteses, atingir meta. Esse é o lugar que você acha aí, tá? Essa ferramenta muito legal do Excel 2016. Perfeito? Então, vamos arrochar com mais uma questão aí, Uma planilha Excel 2016 pode importar dados externos de diferentes tipos de fontes, com 0 itens a seguir contendo possíveis fontes de dados externos. Letra A, banco de dados Access ou SQL Server, 2 páginas web, 3 arquivos de texto. As opções que contêm fontes de dados externos que podem ser importadas pelo Excel 2016 são, então ele quer saber lá quais são. Esse recurso, aluno, ele vem muito da ideia da famosa tecnologia OLE, que é utilizada aí nos softwares da Microsoft, que é a ideia de você linkar um objeto com outro, fazer uma linkagem de objeto, não é isso? E eu posso muito bem buscar dados externos para o Excel gerir para mim. Então você vai para o lógico, banco de dados. Cara, o Excel pode gerir um banco de dados? Pode, porque um banco de dados é composto por uma tabela. E o Excel é uma tabela ambulante, Eu poderia importar dados de páginas web, HTML, faria sentido, não faria? Eu poderia importar arquivos de texto, que são os chamados CSVs, também, que são os arquivos separados por vírgulas. O que seria isso? Seria assim, nome, endereço, por exemplo, CPF, tá vendo? Você cria um arquivo de texto separado por vírgula. A hora que você importar para o Excel, ele entende, cada vírgula dessa está separando uma coluna. Aí vem os nomes, os endereços aqui embaixo, tá? Então, vamos ver isso aí onde está? Olha lá, Você tem a guia dados, e olha quem está aqui, obter dados externos, aí access da web, texto, outras fontes, conexões existentes. Então tem como sim você trazer dados de programas de fora para dentro do Excel. Então a resposta da questão, letra A, 1, 2 e 3, todas aí estão corretas. Perfeito? Bacana. Vamos para 34. A opção congelar painéis do Microsoft Excel 2016 em sua instalação padrão, em português, permite ao usuário, letra A, organizar janelas abertas para que consiga acessá-las de uma só vez, letra B, aplicar um zoom para que parte selecionada da planilha seja exibida em toda a tela, letra C, manter com base na seleção atual as linhas e as colunas visíveis enquanto se percorre o resto da planilha, letra D, manter fixa todas as imagens coladas na planilha, e letra E, proteger a pasta de trabalho de modo que outros usuários não acessem o conteúdo da planilha. Bem, congelar painéis, olha o nome. Onde que está isso, aluno? Lá na guia exibir, você tem lá, congelar painéis. Então funciona o seguinte, eu tenho dados aqui na linha 1, tá vendo? E eu quero descer a planilha lá para a linha 50. Se eu descer, eu perco a visualização desses números, não perco? Mas o Excel tem uma opção dele travar esses valores para eu poder descer a planilha e continuar enxergando eles. Então eu vou no congelar painéis, tá vendo? Nós temos a opção de manter as linhas e as colunas visíveis, você tem a opção de congelar só a linha superior ou congelar só a primeira coluna, Então a hora que eu descer, eu movimentar, ele vai travar isso aqui e eu consigo visualizar os dados lá de baixo. Então, quando ele fala em congelar painéis, você vai aonde? Manter com base na seleção atual as linhas e as colunas visíveis enquanto se percorre o resto da planilha. Tá aí, letra C, Beleza? Outro recurso do Excel, vai guardando os recursozinhos aí mais importantes do Excel. Vamos a 35. Uma macro é uma sequência de procedimentos que são executados com a finalidade de realizar tarefas repetidas, sendo um recurso muito poderoso.
No Microsoft Excel 2016, uma macro pode ser criada de duas formas diferentes, sendo... E aí? Já ouviu falar em macro, aluno? Macro é um conjunto de comandos, deixa eu mostrar aqui, ó, que você acha em exibir, macros, que quando você pede para gravar uma macro, macro nada mais é do que você poder gravar sequência de comandos. Então, por exemplo, eu pedi para gravar essa macro, ó, dei o nome dela, tudo certinho, onde eu quero armazenar, tecla de atalho, se eu quiser botar uma descrição eu coloco. Aí vamos supor que eu começo a gerar comandos, por exemplo, eu coloco esses valores em negrito, coloco esses valores em itálico e peço para salvar. Aí eu criei a macro. Quando eu abrir uma outra planilha e eu pedir para executar a macro, ela automaticamente vai o quê? Botar em negrito, botar em itálico e vai imprimir para mim. Ou seja, todos aqueles comandos que eu realizei na gravação da macro, ela repete em outra planilha, tá? E macro, você usa linguagem de programação, que é a linguagem da Microsoft, chamada de quê? VBA, que é a Visual Basic Application, né? Tanto que você pode até criar vírus com macro, né? Porque o vírus a macro é uma linguagem de programação, né? Então, quando ele fala lá quais são as formas que você tem de criar macro, realmente tem um gravador, mas por fórmulas não. Eu posso criar macros para gerar fórmulas. Pelo gravador, bacana. E funções não. Funções e fórmulas são praticamente as mesmas coisas. Letra C, pelo gravador de macros, ótimo. Olha lá, e pela linguagem VBA. Tá aí a resposta, porque o macro é feito em VBA. Não pode ser a letra D, porque é linguagem PHP, e também não é a linguagem Python. É a linguagem VBA, que é a linguagem da Microsoft. Ok? Então tá aí, tá lá na guia exibida, tá numa guia um pouco esquisita. A opção macro que você tem aí para gravar esses comandos, né? Aí, ó, para quem é desenvolvedor, para quem trabalha com programação, aí, ó, tem como você ativar essa guia desenvolvedor lá nas opções do Excel, na guia arquivo, para você trabalhar com os comandos, ó lá, com os códigos, tá vendo, ó? Aí você tem ferramentas mais avançadas aqui, que geralmente quem vai entender é o cara que é da área de TI. O leigo geralmente não consegue entender, né, códigos de Visual Basic e etc. Perfeito? Bacana? 36, olha a 36 aí, ó. No Word, as macros são construídas com a linguagem de programação VBO, né? Aqui eu coloquei no Word, mas pode ser também quem? Excel, coloquei de propósito, como pode ser PowerPoint, tá? Todo Office. Aí ele falou que é a linguagem de programação VBO, Visual Basic for Office. Não, amiga, é Visual Basic for Applications. Então, errado a questão. Tá vendo como é que ele foi malandro? Trocou aí a sigla. Isso não é muita cara do CESP fazer essa troca aí de sigla, mas ele fez. Vamos a 37. No Microsoft Excel e no Microsoft Word, em suas configurações originais e padrão, existem atalhos, combinações de teclas que facilitam a digitação e formatação de documentos. Abaixo existem duas colunas. Na primeira coluna são listados atalhos válidos de 1 até 4. Na segunda coluna são listadas funções de atalhos de 1 a 4. Associe cada função à sua correta função. Aluno, é muito difícil cair questão de atalho de Excel, tá? Eu já dei a ideia, cai, mas tá vindo pouco. Mas é bom você dar uma estudada. E essa questão foi bem simples, ó. Poxa, Ctrl C. O que eu faço com Ctrl C no Excel e no Word? Eu vou copiar, né? Então, um aqui casa com 2, certo? Então, se um casa com 2, nós eliminamos a letra A, eliminamos a letra D. Perfeito? Depois, Ctrl V é o quê? Para colar. Então, 1 com 2 e 2 com 1. Cadê as questões? 1 com 2 e 2 com 1. Bem, então a letra B e C estão iguais, né? E depois, o que ele quer aqui? Ctrl Z para fazer o quê, aluno? Ctrl Z para desfazer, né? Então 3 casa com 4. Então sobra o Ctrl B, que é o quê? Para salvar o documento. Que lembra que B vem de quê? Born, que é nascer, né? Então quando você salva, nasce um arquivo. Então 2, 1, 4, 3, cadê? 2, 1, 4, 3, letra B. Tá vendo? É uma questão rara de teclas de atalho de Excel, mas cai. Vamos a 38. No Excel temos a opção de associar as células selecionadas a uma célula maior e centralizar o conteúdo da nova célula. A cenário alternativo corresponde ao ícone que nos auxilia a realizar esta ação no Excel. E aí?
Você sabe disso, né, aluno? Você tem aqui, ó, duas células, aí você digita um valor aqui. Aí você tem um recurso para transformar essas duas em uma só. Então o que eu fiz aqui? Aí você centraliza o valor no meio. Eu faço uma formatação condicional, que eu já expliquei? Não. Eu mesclo e centralizo? Sim. Eu formato com pincel? Não. Pincel é copiar a formatação. Eu colo? Também não. Então resposta letra B, mesclar e centralizar. Onde é que está esse recurso? Página inicial. Aí, ó. Guia, grupo alinhamento, mesclar e centralizar. Tá aí. É um botão muito usado, né, aluno? Muito requisitado no Excel, sem estresse. Não é isso? Vamos para 39. No MS Excel 2016, o recurso formatação condicional, olha lá, não pode ser utilizado numa coluna para... Ele quer saber um recurso que a formatação condicional não me traz. Letra A, associar ícones ilustrativos aos valores. Acho que poderia, né? O valor que aparecer lá e dar um íconezinho. Bloquear a digitação de valores considerados inválidos. Então a formatação condicional não aceita digitar valores inválidos. Realçar números negativos, por exemplo, colocar um realce quando o número é negativo. Eu realçar os 10 maiores valores ou realçar valores duplicados? Bem, eu estou já desconfiado da resposta, não sei se você concorda comigo. O que você acha aí na sua casa? Mas vamos ver onde é que está? Olha lá, ó. Como eu expliquei, página inicial, formatação condicional, aí você tem, ó, realçar regras de células, regras dos 10 primeiros e últimos números, você fazer uma barra de dados como se fosse um gráfico em cada célulazinha, trabalhar com escalas de cor, trabalhar com os ícones, né? Ou bolar novas regras, você mesmo criar essas regras personalizadas. Então, eu elimino aqui com certeza, por lógica, a letra B, porque bloquear a digitação de valores considerados inválidos seria o quê? Nós já vimos isso. Seria qual recurso? Aquele recurso de dados que você tem lá, né? Que você só pode, né, validar dados, ou seja, o recurso validação de dados. Lá na guia dados. Fizemos uma questão agora há pouco sobre isso. Perfeito? E a 40, numa instalação padrão do MS Office Excel em sua planilha, com foco em qualquer célula com valor 1. Ao clicar no botão porcentagem, aluno, teremos o quê? Questão interessante, 1%, 0,01, 1000, 100% ou 1%. Essa é uma questão que pega muita gente, porque muita gente acha que quando você tem 1 e você converte porcentagem, vai para 1%, né? Então muita gente vai morrer, vai ficar entre a letra A e a letra E, né? Só que não, viu? Pode cortar, porque 1 é um inteiro, sim? E quanto que é um inteiro em porcentagem? 100%. Do mesmo jeito que 0,5 é a metade de um inteiro, então 0,5, 50%. Como 0,1 é 10%. Então, geralmente, nós dividimos o número por 100, né? Que a gente está trabalhando com porcentagem, percentual. Então, a letra A e a letra E é uma baita de uma pegadinha. Você vai morrer na letra D que você vai acertar, tá? A letra A, por exemplo, ó, seria no LibreOffice Calc, se você digitasse 0,01, né? Que aí é 1%, o LibreOffice Calc trabalha com casas decimais. O Excel, se você colocar 0,01, ele fica só 1%, que ele não mostra casas decimais. Perfeito? Cuidado com essa pegadinha aí, muita gente cai nisso. E a 41, assinar a alternativa que apresenta o resultado correto após ordenar de forma crescente a coluna a partir da planilha criada no Microsoft Excel 2016, sua configuração original. Então, olha só, o que ele está querendo aí, aluno? Quando você seleciona, pode ver aqui, ó, tem letras e números. E você coloca de forma crescente, quem que ele vai dar preferência? Ele vai colocar preferencialmente o que, aluno? Primeiro as letras e depois os números. E aí? Pode ver que na letra A ele numerou as letras primeiro e depois os números. Depois na letra B botou as letras, números, mas botou 2 letras no final. Isso que já pode cortar, né? A letra C ele alternou, né? A letra A ele também alternou, só que invertendo. E a letra E botou os números primeiro e as letras em segundo. E aí?
Quando você alterna, você coloca em ordem crescente, qual que vai ser a preferência do Excel? Questãozinha chata também, né? Vai ser número, tá? Primeiro vem número para o Excel, depois vem as letras. Então a numeração tem preferência sobre as letras, uma ordem crescente ou decrescente. Foi claro? Perfeito? Ótimo. Então vamos à questão 42. Estamos terminando aí. O recurso Recomendações de Gráfico disponível no Excel 2016 fornece um conjunto personalizado de gráficos com base em uma análise dos dados contidos na planilha. Para ter acesso a esse recurso, deve selecionar a aba Dados e em seguida clicar no botão Gráficos Recomendados. Aluno, isso é uma maravilha do Excel. Esse recurso foi criado a partir da versão 2013 e a 2016 herdou, que é simplesmente um recurso chamado Recomendações de Gráfico do Excel. É um recurso que é o seguinte, antigamente ele tinha um assistente de gráfico, mas você tinha que escolher o gráfico. E muito candidato não sabe trabalhar com gráfico. Tem gente que quer pegar lá um gráfico com 1 milhão de números e criar um gráfico de pizza. Você não vai criar um gráfico de pizza com 1 milhão de números. Então você tem um gráfico certo para a planilha. Agora nem isso mais você precisa saber. Basta selecionar lá os dados, dá o Excel que ele automaticamente já seleciona para você o gráfico correto ou te dá as opções de quais gráficos são os corretos. Olha que maravilha. Ele já faz tudo aí com inteligência artificial, tá? Agora volta aqui. Resta saber se esse botão, esse recurso está em dados e gráficos recomendados. Olha, quer saber da guia, ó. Isso aí que é a parte mais chata da questão. Vamos ver? Aqui, ó. Gráfico, aluno, está na guia Inserir. Aí você tem uns gráficos recomendados, tá vendo? Como eu selecionei só esses 4 números aqui, ó, quais são os gráficos que ele me recomenda? Esses 3 gráficos aqui, ó. Esses são os recomendados para esse tipo de dado aí. Então ele pode variar de acordo com o tipo de número que você tem. Legal, né? Então voltando à questão, infelizmente, questãozinha errada, porque não é a aba Dados, é a aba Inserir. Perfeito? Beleza? Então vamos a 43, está acabando. Tem-se uma planilha do Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão e um gráfico de rosca, criado a partir do conteúdo das células de A1 até B5. Então ele pegou A1 e foi até B5, criou um gráfico de rosca. A soma das fatias do tipo 1 e tipo 2 em relação ao total das fatias representa? Bem, é uma análise bem fácil de gráfico aí, né, aluno? Ó, tipo 1 e tipo 2 é 75 e 75. Então lá, ó, tipo 1, 75, tipo 2, 75. Isso representa o que do gráfico? Dá uma olhada aí. É a metade, né? Porque o outro aqui é 50, 50, 50, dá quanto? 150. Um aqui é 75, outro 75, 150. Então ele representa quanto do gráfico? 50%. Ele representa a metade do gráfico. Tá vendo? É uma questão de leitura de gráfico, que geralmente também pode trazer em prova, tá? Então, se você puder treinar em casa alguns gráficos, fazer umas planilhas, gerar esse gráfico automático aí, eu agradeço, porque você pode treinar e reconhecer mais os gráficos aí. Bacana? E a última questão do nosso curso, olha lá. Baseando-se nessa tabela, foi solicitado que João crie um relatório das horas trabalhadas por cada engenheiro em cada projeto. O relatório deve ser uma tabela com os seguintes elementos. Na primeira coluna da tabela devem constar os nomes dos engenheiros e na primeira linha deve constar os nomes dos projetos, sendo que nas células centrais da tabela, que são cruzamento entre nomes de engenheiro com nomes de projeto, devem ser apresentados os totais de hora de cada engenheiro por aquele projeto. A cenário alternativa, que apresenta o recurso do Microsoft Office Excel 2016, que ajuda João a realizar essa tarefa. Aluno, eu vou ser direto ao assunto. Ele enche muita linguiça no enunciado, mas perceba a moral da história. Ele te deu uma planilha pronta e ele quer pegar essa tabela, essa planilha e criar um resumo dela, para não te apresentar todos os dados. Ele quer só alguns dados. Toda vez que cai isso na prova, eu já vou direto ao assunto. Você está trabalhando com tabela dinâmica. Caiu planilha pronta e ele quer que você resume, tire dados pontuais, gerando uma nova planilha em cima da que você tem, tabela dinâmica. Isso vem muito claro nos enunciados das questões. Então volta lá. Porque olha só, ele não pediu para criar nada, ele já me deu uma planilha e ele quer que eu extraia o quê? Nome do engenheiro na primeira linha
e os nomes dos projetos. E ele quer achar o quê? Os cruzamentos entre eles, né? E ele quer que apresente o total. Então, tá vendo? Ele quer condensar essa planilha. Aí deixa eu mostrar para você onde está. Olha lá, a tabela dinâmica está em inserir. Aí, ó, você tem a tabela dinâmica, ou então até a recomendada que ele faz sozinho para você. Então tá aí a tabela no fundo, tá vendo? De engenheiros. Olha que legal, como é que ela fica, do jeito que ele pediu aí, ó. Então aqui tem os campos da tabela, ó, engenheiro, projeto e horas trabalhadas, certo? Eu posso criar filtros, eu posso, ó lá, selecionar os dados que vão nas colunas e nas linhas, e eu posso escolher as fórmulas que eu quero que ele use. Então o que ele pediu, ó lá, ó? Eu peguei apenas engenheiros, o André e a Beatriz, que trabalharam, ó lá, ó, 16 e 26, aí ele somou o total do A e B, que deu 45 aqui, 26 e 11, 37, e o total geral das horas dos dois, tá vendo? Como é que eu condensei, ó lá, essa planilha zona aí, ó, ela foi condensada nessa planilha pequenininha. Basta você formatar esses campos de tabela do jeito que você quiser. Então ela é bem, por isso chama dinâmica, que você altera a tabela, altera tudo que você quiser. Ok? Então, resposta, letra E, tabela dinâmica. Caiu isso em prova, pode ir direto na resposta que você vai acertar. Perfeito? Então tá aí a mensagem que às vezes eu não quero dar a você, mas nós temos aí um limite, né? Então, te desejo aí até o próximo curso. Espero que você tenha gostado aí do nosso curso de Excel, que você tenha aprendido. Eu tentei variar bem as ferramentas por causa do tempo e por causa, né, você não pode ficar perdendo muito tempo. Então a gente tem que ir direto no que cai nos concursos aí, nos principais. Mas treine Excel, qualquer dúvida eu estou à sua disposição, tá bom? Então eu e toda a equipe do Gran Curso agradecemos a preferência, espero te encontrar no próximo curso. Abraço.